Olá pessoal do sétimo ano A, corrigindo a atividade da data de ontem, da atividade passada do dia 20 de maio de 2021. O texto é Pangolim, uma fofura em grave perigo de extinção. Pangolim, um mamífero pertencente a uma ordem muito antiga, a Pholidota, que vive em zonas tropicais da Ásia e da África, tem um pequeno corpo escamoso, aparentemente duro e forte, mas que se enrola indefeso quando ameaçado. Essa fofura está seriamente em risco de extinção. Talvez esses animais sejam pouco conhecidos, mas eles são os mamíferos mais traficados no mundo. Apesar de aparecerem invencíveis com suas armaduras, têm o corpo coberto de escamas compostas de queratina, sobreposta umas às outras, formando uma espécie de escudo protetor. Essa sua característica física não é suficiente para afastá-los da crueldade dos caçadores. Há 7 espécies diferentes representantes da família Manidae, e todas essas sofrem várias ameaças, especialmente de caçadores e contrabandistas. Os pangolins vivem em zonas tropicais da Ásia e da África subsaariana. China, Taiwan, norte da Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Myanmar. Todas as espécies são classificadas entre altamente vulneráveis e em risco de extinção. Os pangolins são muito cobiçados porque são considerados uma iguaria da culinária asiática. Mas não só por isso. Eles também são explorados pela medicina tradicional asiática, porque acredita que sua pele escamosa pode melhorar a função renal, o tratamento da asma e melhorar os sintomas da psoríase. Questão número 1, pessoal. O texto lido trata do que? Letra A. Da caça e do contrabando de diferentes espécies da família Manidae. Das características do pangolim e do sério risco de sua extinção. Letra C. Dos mamíferos mais traficados do mundo. Letra D. Da presença dos pangolins na culinária e na medicina tradicional asiática. O texto lido trata-se do que, principalmente? A nossa resposta é a letra B. O texto fala das características do pangolim e do sério risco de sua extinção. Gabarito, letra B. Segunda questão. Identifique os locais onde se registram as presenças dos pangolins. No texto acima, a gente vê que os pangolins vivem em zonas tropicais da Ásia e da África subsaariana, que é China, Taiwan, norte da Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Myanmar. Essa é a nossa resposta, o gabarito da segunda questão, tá? Terceira questão. Assinale a passagem que não contém uma característica física dos pangolins. Letra A. Tem um pequeno corpo escamoso, aparentemente duro e forte. Tem característica física aqui, então não é nossa resposta. Letra B. Tem o corpo coberto de escamas compostas de queratina. Aqui também está falando de uma característica física. Então não serve para nós. Letra C. Tem escamas sobrepostas umas às outras, formando uma espécie de escudo. Também é uma característica física. A terceira questão está perguntando que não contém uma característica física dos pangolins. Só restou para nós a letra D. Vive em zonas tropicais da Ásia e da África subsaariana. O gabarito, então, é a letra D. Questão 3, gabarito, letra D. Quarta questão. Segundo o texto, por que os pangolins são tão cobiçados? Voltando ao nosso texto de análise, eles são muito cobiçados porque são considerados uma iguaria da culinária, tá? Mas não somente por isso, porque ele também
eles são explorados pela medicina tradicional asiática, porque acredita que a pele dele seja bom para cálculo renal, para tratamento de asma e para melhorar os sintomas da psoríase. Essa é a nossa resposta. A nossa resposta, tá? O último parágrafo é a resposta. Quinta questão. Há uma opinião de quem escreveu o texto em pangolim, um mamífero pertencente a uma ordem muito antiga? Aqui a quinta questão, pessoal, está perguntando em qual parte do texto o autor dele expõe sua opinião. Aqui é A, B, C ou D. Uma delas tem uma frase e que é exposta a opinião do autor. Vamos ver qual que se encaixa. Letra A. Pangolim, um mamífero pertencente a uma ordem muito antiga. Letra B. Essa fofura está seriamente em risco de extinção. Olha aqui a nossa resposta. Quando ele fala essa fofura, ele está o quê? Ele está participando, dando sua opinião. Ele acha que aquele animal é fofo. Então, aqui ele está exprimindo a sua opinião. O gabarito, então, é a letra B. Sexta questão. Foram empregados diferentes termos que retomam o referente pangolim. Sublinhe-os nas frases a seguir. Letra A. Talvez esses animais sejam um pouco conhecidos. Aqui a gente percebe que pangolim foi substituído por quê? Esses animais. Quando a gente fala esses animais, está se referindo a pangolins. Então, circule aqui esses animais. Letra B. Não é suficiente para afastá-los da crueldade dos caçadores. Aqui ele usou o pronome los. Afastá-los. Circule, sublinhe ou circule, afastá-los. Letra C. Eles também são explorados pela medicina tradicional asiática. Nesse caso aqui, eles, o pronome eles se refere a pangolins. Circule eles. Letra D. Que sua pele escamosa pode melhorar sua função renal. Aqui, sua se refere a ele, tá? Circulem sua, tá? Pronome demonstrativo sua. Sétima questão. Na parte, talvez esses animais sejam um pouco conhecidos, mas eles são os mamíferos mais traficados do mundo. A conjunção mas estabelece uma relação de oposição de ideias, comparação entre dois fatos, conclusão de um pensamento ou adição de ideias. Esse mais significa o quê? Quando você lê, talvez esses animais sejam um pouco conhecidos, mas eles são os mamíferos mais traficados do mundo. Aqui há uma ideia de oposição, pessoal. Oposição de ideia, porque uma ideia aqui estão dizendo que eles são um pouco conhecidos, mas ao mesmo tempo que eles são poucos conhecidos, eles também são os mais traficados do mundo. Há uma ideia de oposição aqui, ó. Então, o gabarito nosso é a letra A. Questão 8. No segmento, os pangolins são muito cobiçados. O advérbio em destaque exprime a ideia de que tempo, lugar, intensidade ou afirmação. Quando a gente fala muito nesse contexto, a gente dá a ideia de intensidade. Os pangolins são muito cobiçados. Se a gente, pelo exemplo, se a gente substituir essa palavra muito por exemplo, os pangolins são bastante cobiçados. Há uma ideia de intensidade também. Então, nossa resposta aqui é a letra C da oitava questão. Espero que todos vocês tenham feito essa atividade e ela vai servir de base para a nossa próxima avaliação bimestral, tá? Essa foi a nossa aula, nossa correção da atividade de ontem.
termine ela para mim e mandem no meu WhatsApp, tá? Até a próxima, fiquem com Deus.